Na noite em que o coração estava mais cansado, Deus sussurrou paz sobre a alma que não sabia mais onde descansar. Você também sente que quando a casa se silencia e a noite chega, a sua mente começa a gritar? Já deitou desejando apenas dormir, mas os pensamentos não se calam, as dores reaparecem e o medo do amanhã te rouba a paz que você tanto precisa? Quantas vezes a escuridão ao redor refletiu o escuro que você sente por dentro? Esta oração foi feita para quem está assim, esgotado, ansioso, sem forças, buscando em Deus um descanso que o mundo não soube oferecer. Ela é como um salmo, sussurrado ao ouvido da alma, uma promessa de que mesmo no silêncio da noite, o Senhor vela por você. Aqui, você vai ouvir palavras que tocam onde ninguém mais toca e sentir o que Deus pode fazer quando você entrega tudo nas mãos dele antes de dormir. Neste vídeo, vamos caminhar juntos por versículos que acalmam a mente, curam a memória e restauram o espírito cansado. Você será envolvido por uma oração poderosa para momentos difíceis, inspirada nos salmos, nas promessas de paz e no cuidado invisível de Deus. E ao final, você poderá dormir em segurança, sentindo que o céu permanece de vigília mesmo quando seus olhos se fecham. Bem-vindo ao canal Caminho do Sagrado. Se essa mensagem te tocar, curta o vídeo e inscreva-se para caminhar conosco em oração todos os dias. Há um momento do dia em que tudo desacelera. As luzes se apagam, os sons se recolhem e até os relógios parecem andar mais devagar. Mas é exatamente aí, quando o mundo silencia, que o coração mais grita. Você sente isso também? A mente começa a correr, desfiando lembranças, preocupações, dores mal resolvidas, medos escondidos. Às vezes, tudo o que a gente quer é dormir, mas o corpo não encontra repouso e a alma continua em vigília. É nessas horas que a presença de Deus se revela como um abrigo invisível. A palavra nos diz: quando me deito, logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Segurança, não dos perigos externos, mas das inquietações internas. Deus entra na noite, não com ruídos, mas com consolo. Ele se aproxima do travesseiro molhado de lágrimas e se senta ao lado da alma que chora em silêncio, porque ele não se assusta com a nossa fraqueza. Ele a acolhe. Quantas vezes você tentou ser forte o dia inteiro? Ser apoio, ser solução, ser luz, mesmo quando estava apagando por dentro. Mas agora é hora de soltar, é hora de confiar e descansar. A presença de Deus está aí, ao seu redor, como um cobertor que não se vê, mas se sente. E Ele diz ao seu coração: não tenha medo, estou contigo. Eu te sustento com a minha mão direita vitoriosa. Você não precisa entender tudo esta noite, nem resolver o que está fora do seu alcance. Deus não exige esforço, Ele convida à entrega. Ele não precisa de respostas, só do seu silêncio confiante. Enquanto você dorme, Ele trabalha. Enquanto você suspira, Ele planeja. Enquanto você se deita, Ele vigia. E não há pesadelo, preocupação ou escuridão que resista à luz da presença dEle. Esta é uma oração para dormir com paz, mas mais que isso, é um encontro com aquele que transforma o sono em cura e o descanso em renovo. Então, respire fundo agora, feche os olhos devagar e diga apenas: eu confio. Porque esta noite, Deus é quem vela por você. Há uma paz que não nasce da lógica, nem se constrói com explicações humanas. Ela vem de um lugar mais alto, onde o controle não é necessário, onde o medo se dissolve na confiança. Essa paz é dom de Deus e só floresce quando o coração, mesmo ferido, escolhe confiar. Você já sentiu isso? Um alívio inesperado, uma coragem suave, uma força que não era sua, bem no meio da sua fraqueza? A palavra sagrada nos sussurra: confio em ti, meu Deus, e já não sinto medo. Ninguém poderá me ferir jamais. Não é negar os perigos, nem fingir que está tudo bem.
É saber que, mesmo em meio à dor, há uma mão te segurando. Mesmo se o chão parecer falhar, há um céu que não se move. Mesmo se você não enxergar a saída, Deus já está lá, esperando com a resposta. Hoje, talvez você se sinta frágil, como se o mundo estivesse pesado demais para carregar. Talvez você olhe para a sua vida e veja mais perguntas do que certezas. Mas ouça com atenção, você não está só. O mesmo Deus que abriu o mar para Moisés, que fechou a boca dos leões com Daniel, que acalmou a tempestade com uma palavra, é o Deus que vela por você esta noite. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você pode descansar, sim, e isso não é fraqueza, é fé. Só quem confia se permite soltar. Só quem acredita na fidelidade de Deus é capaz de entregar a alma cansada nos braços dele. E quando isso acontece, o impossível começa a se mover em silêncio. A noite é o momento em que o céu se aproxima da terra de um jeito mais íntimo. Porque enquanto todos dormem, Deus fala com os que o buscam. Ele sussurra promessas no coração de quem se deita, esperando por consolo. E ele cumpre, no tempo certo, da forma mais bela. Afinal, só em Deus encontro descanso. Só Ele é a minha salvação. Então não lute contra o sono. Deixe que essa oração seja a sua canção de ninar espiritual. Deixe que as promessas de Deus envolvam sua mente como braços que acolhem. E permita-se ser frágil diante dele, porque é justamente ali, na sua fraqueza, que ele será força. Esta é uma oração poderosa para momentos difíceis, mas é também um lembrete: Deus é abrigo, e ninguém que se esconde nele será derrotado. Há noites em que tudo o que você precisa é de um abraço, mas ninguém chega. O quarto está escuro, o corpo está exausto e os pensamentos continuam acesos como lâmpadas que não se apagam. Você tenta se distrair, tenta respirar fundo, tenta lembrar que está tudo bem, mas por dentro sabe que não está. O coração pulsa com saudade, incerteza, arrependimento e às vezes com aquele medo antigo que volta sempre quando o mundo se cala. Mas há uma voz suave, mais suave que o som do vento lá fora, que sussurra dentro da alma cansada: estou aqui. É a presença de Deus que não precisa de barulho para consolar. Ele não entra gritando, ele entra habitando. Não impõe força, ele oferece abrigo. E quando ele chega, a alma se aquieta, mesmo que o mundo esteja desmoronando lá fora. A palavra nos lembra com ternura: tu guardarás em perfeita paz a mente firme, porque ela confia em ti. Paz perfeita. Não é paz parcial, não é alívio momentâneo. É uma quietude que vem do alto e se estabelece como um selo no coração. É quando você entende que Deus não precisa mudar tudo do lado de fora. Ele começa mudando por dentro. E quando a paz entra, o medo se retira. Quando a luz chega, a escuridão não permanece. Deus vela por você. Não como quem apenas observa de longe, mas como um pai que se senta ao lado da cama e permanece acordado até que o filho adormeça. Ele conhece cada lágrima que escorreu sem que ninguém visse. Conhece a oração que você fez só com o olhar. E responde, mesmo quando tudo parece em silêncio. Hoje, antes de dormir, faça diferente. Não leve o peso para a cama. Não abrace a ansiedade como travesseiro. Entregue, solte, confie. Porque quando você fecha os olhos confiando em Deus, Ele abre os céus para guardar a sua alma. Enquanto o mundo dorme, o céu trabalha. Enquanto você descansa, os anjos são enviados com respostas, consolo e renovo. E quando o dia amanhecer, algo em você terá mudado. Talvez não o que está ao redor, mas o que mora dentro. Por isso, nesta oração para dormir com paz, repouse na certeza de que você é amado, guardado, acolhido e que Deus nunca, jamais deixará você sozinho, mesmo quando tudo ao redor parecer ausente. Há um lugar dentro de nós onde o medo se esconde. Não é sempre evidente. Às vezes, disfarça-se de preocupação, de cansaço,
de um choro que a gente não sabe de onde vem. E quando a noite cai, ele aparece. Como se a escuridão acendesse tudo aquilo que tentamos manter apagado durante o dia. Mas é justamente nesse momento, quando o coração se desnuda e a alma fica exposta, que Deus se aproxima com mais ternura. Ele não vem para julgar a sua fraqueza, nem exigir que você tenha mais fé. Ele vem para sustentar, para acolher, para renovar. A palavra viva nos lembra: não temas, porque eu sou contigo, eu te fortaleço e te ajudo. É isso que o Senhor faz. Ele não apenas observa, ele entra na dor e nos segura até ela passar. Hoje talvez você esteja enfrentando algo que parece maior que você. Pode ser uma decisão que te rouba o sono, uma perda recente que ainda arde, uma lembrança que insiste em voltar, ou até mesmo aquele vazio que ninguém entende, nem você. Mas saiba, para cada abismo interno há uma mão estendida do céu, e ela te alcança agora. Deus não é ausência, Ele é presença constante. Mesmo quando você não sente, Ele está. Mesmo quando você não ouve, Ele fala. Mesmo quando tudo parece escuro, Ele acende a luz de dentro. E é essa luz que vai guiar você pelo vale da noite. Talvez você esteja esperando uma resposta, um sinal, uma mudança concreta. Mas antes disso, Deus quer te dar paz. Porque paz não depende da circunstância. Paz é um estado de confiança. E quem confia, dorme. Quem confia, solta. Quem confia, repousa nos braços de um Pai que nunca falha. Nesta oração poderosa para momentos difíceis, deixe que a verdade invada sua alma como um bálsamo. Você está seguro. Você está nas mãos dele. Você não está caindo. Está sendo carregado. E amanhã, quando abrir os olhos, talvez o problema ainda esteja lá, mas o medo não. Porque a confiança terá ocupado o lugar do pânico, e a certeza da presença divina terá vencido a dúvida. Feche os olhos agora com essa promessa em mente. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Essa mão não solta, essa paz não falha, esse amor não dorme. Há dores que a gente aprende a esconder tão bem que até parece que sumiram, mas basta a noite cair, o corpo repousar e o silêncio preencher os espaços, para que elas comecem a falar de novo. São dores antigas que ficaram guardadas como caixas em um sótão esquecido da alma. Mágoas que não foram curadas, só adiadas. Palavras que nos feriram. Promessas que nos frustraram, perdas que o tempo não levou. E nessa hora, quando tudo o que você quer é apenas dormir, o coração começa a sangrar de novo. Mas é exatamente aí que Deus age. Não com pressa, não com condenação. Ele se aproxima como quem recolhe cacos com as próprias mãos, com cuidado, com ternura, com tempo. A palavra diz: cuida de mim, ó Deus, pois em ti encontro refúgio. E quando Deus é refúgio, até os dias mais difíceis encontram descanso. Porque refúgio não é apenas um lugar onde se esconde, é onde se cura. É onde a alma exausta pode se despir da aparência e simplesmente ser vulnerável, frágil, real. Você não precisa estar forte para ser acolhido por Deus. Não precisa entender tudo o que sente. Não precisa ter fé inabalável. Você só precisa vir como está e repousar na certeza de que Ele sabe o que fazer com os seus pedaços. O Senhor nunca exige perfeição. Ele só pede entrega. E quando você se entrega, mesmo que em silêncio, mesmo que com lágrimas, Ele começa a reconstruir. Sim, reconstruir. Porque há coisas dentro de nós que quebraram há anos, relacionamentos que deixaram buracos, situações que nos tiraram a confiança, traumas que silenciaram nossos sonhos. Mas nenhuma dor é invisível para Deus. Ele vê tudo e Ele refaz tudo. A Bíblia afirma com doçura:
O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Que promessa! Enquanto o mundo exige que você dê a volta por cima, Deus se abaixa, se aproxima e se senta ao seu lado. Não para apressar sua cura, mas para partilhar o silêncio com você. Ele é o único capaz de fazer brotar flores do chão seco da sua alma. Talvez você esteja tentando seguir em frente, mesmo sem saber para onde ir, tentando ser feliz, mesmo sem ter forças para sorrir. Mas esta noite, você pode simplesmente descansar. Solte os pesos, solte as perguntas, solte o controle. Porque quando você dorme, confiando em Deus, o céu inteiro se move ao seu favor. E amanhã, quando você acordar, não será apenas um novo dia. Será um recomeço interior. Uma nova leveza, um sopro de vida onde antes só havia dor. Porque o Deus que nunca dorme está trabalhando por você agora. Há noites que parecem não terminar. Não pela escuridão do lado de fora, mas pelo silêncio ensurdecedor que ecoa dentro do peito. A casa está em silêncio, os ruídos cessaram, as tarefas do dia foram feitas, mas a alma permanece acordada, e nessa quietude onde tudo parece calmo, há um redemoinho invisível que gira sem parar, feito de lembranças, culpas, saudades, dúvidas. Você conhece bem essa sensação. O corpo quer descansar, mas a mente teima em repassar tudo aquilo que você tentou esquecer. E o coração? Esse se cala, como quem já desistiu de pedir. Talvez você tenha se acostumado com esse vazio, com essa presença ausente de alguém que partiu, com esse amor não correspondido, com esse medo constante de que as coisas piorem. Mas Deus não se acostuma com o seu sofrimento. Ele vê, ele sente, ele se importa. E mais, ele se aproxima. A palavra viva nos afirma: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Essa paz não depende de explicações. Ela não precisa de soluções imediatas. Ela é simplesmente presença. Você já reparou como a presença de alguém pode mudar tudo? Quando uma criança tem pesadelos, basta que a mãe entre no quarto, se sente ao lado, segure sua mão e tudo parece se acalmar. Não porque o medo desapareceu, mas porque a presença certa chegou. É isso que Deus faz conosco nas noites longas demais. Ele não ignora o nosso cansaço. Ele entra no quarto, no silêncio, no mais íntimo da alma e apenas fica. Não exige palavras, não exige força, só permanece. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Essa é mais do que uma promessa, é um chamado. Deus quer que você confie nele a ponto de soltar tudo. Soltar o que não depende mais de você. Soltar os porquês que ninguém respondeu. Soltar a necessidade de ser forte o tempo todo. Porque o sono não é fuga, é fé. É a alma dizendo: eu sei que, enquanto descanso, Deus continua cuidando. Nesta oração para dormir com paz, permita-se deitar com leveza. Não porque tudo foi resolvido, mas porque você foi envolvido. Envolvido por uma presença que não se vê, mas que consola. Por um amor que não se mede, mas que sustenta. Por uma paz que o mundo não entende, mas que guarda seu coração. E se você sente que não aguenta mais, saiba, essa oração chegou até você como um sussurro divino. Você não está só, você não está esquecida, você não foi abandonado. O céu está aí, bem mais perto do que parece. E quando você fechar os olhos esta noite, Deus estará velando por você. Você já tentou deitar, fechar os olhos e simplesmente não conseguir parar de pensar? A cabeça gira como um relógio descompassado, revisando o dia que passou, antecipando o que está por vir, dramatizando o que talvez nunca aconteça.
É como se a mente estivesse acesa demais para dormir e o coração cansado demais para continuar acordado. Às vezes, o maior cansaço não é físico, é mental. É o peso de tantas perguntas sem resposta. É o "e se" que não para de sussurrar no escuro. É o medo do que pode dar errado, daquilo que não depende mais de você. E então você tenta respirar fundo, contar até 10, se distrair, mas nada parece trazer paz. Deus conhece esse tipo de angústia. Ele a viu no rosto de Marta quando ela corria de um lado para o outro, tentando controlar tudo ao redor. Ele a viu nos olhos de Elias, quando o profeta corajoso se encolheu debaixo de uma árvore, desejando desistir. Ele conhece esse esgotamento que não se vê, essa ansiedade que paralisa mesmo quando tudo parece normal por fora. E é por isso que ele deixou registrado: não se preocupem com nada. Antes, apresentem seus pedidos a Deus. Você não precisa carregar isso sozinho. Você não nasceu para controlar tudo. Você foi criado para confiar. E essa confiança começa com uma entrega simples. Senhor, estou cansado. Toma isso em tuas mãos. Quando você ora assim, algo começa a mudar dentro de você. Não é mágica, é milagre. O milagre de uma mente que começa a desacelerar. O milagre de pensamentos que se alinham com a verdade. O milagre de um coração que volta a bater com esperança. Talvez você esteja tentando ser forte demais por muito tempo. Assumiu tudo. Tentou resolver por todos. E agora, deitado aí, sente que não tem mais de onde tirar forças. Mas esta é exatamente a hora de entregar, de parar de lutar sozinho, de lançar seu cuidado sobre o Senhor, como diz o Salmo. Lança o teu fardo sobre Deus e Ele te sustentará. Sustentar não é apenas impedir que você caia, é carregar você no colo quando não há mais força para caminhar. É pensar por você quando sua mente está em colapso. É proteger sua alma daquilo que ela não consegue mais enfrentar sozinha. Então, nesta oração poderosa para momentos difíceis, permita que Deus ocupe o lugar da ansiedade. Respire com fé, solte com confiança, descanse com gratidão. E quando os pensamentos voltarem, porque eles sempre voltam, lembre-se, você não precisa alimentá-los. Você pode deixá-los ir, sabendo que Deus está cuidando de tudo o que ainda te aflige. Deixe que essa noite seja sagrada. Deixe que o descanso seja profundo, porque agora você não precisa mais carregar o mundo. Ele já está nas mãos daquele que nunca dorme, mas que sempre cuida de você. Existem momentos em que o cansaço atravessa mais do que o corpo. É como se o espírito estivesse pedindo um abrigo, um esconderijo onde possa respirar sem medo, sem pressa, sem cobranças. Talvez você esteja exatamente assim agora, precisando de um refúgio que nenhum lugar físico consegue oferecer. A casa pode estar em ordem, o quarto arrumado, o ambiente silencioso, mas por dentro a alma continua agitada, desprotegida, exposta demais. É por isso que a palavra declara com tanta ternura e autoridade: o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Refúgio, fortaleza, duas promessas em uma só frase. Refúgio para quem quer apenas repousar sem medo. Fortaleza para quem precisa de proteção contra o que ainda machuca por dentro. Deus conhece os perigos invisíveis que rodeiam a alma à noite. Ele sabe do ataque silencioso da ansiedade, do medo do futuro, das memórias que insistem em voltar. Mas Ele também conhece os caminhos do consolo. E se você fechar os olhos agora e apenas sussurrar: Senhor, eu confio, você vai perceber. Há algo invisível te envolvendo, uma paz que não se explica, uma presença que não se vê, mas que acolhe como braços. A Bíblia diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Enquanto você dorme, há proteção ao seu redor. Enquanto o mundo repousa, há um exército de luz em vigília. Você não está desamparado, você não está à mercê do acaso. Deus enviou os seus anjos para guardar não apenas o seu corpo,
mas também o seu coração. E mesmo que você esteja passando por dias escuros, dias em que parece que tudo está ruindo, saiba, ainda há abrigo. Mesmo quando a fé parece fraca, Deus continua sendo forte. Mesmo quando a oração sai sem palavras, Ele entende. Mesmo quando tudo parece distante, Ele permanece perto. Nesta oração para dormir com paz, não pedimos apenas descanso, pedimos presença, pedimos abrigo, pedimos o colo do Pai que sabe exatamente onde dói, quanto pesa e até quando você tem aguentado. E Ele, com sua graça infinita, responde não com promessas vazias, mas com cuidado real. Então deixe que esta noite seja um encontro, não com a insônia, não com a preocupação, mas com o Deus que te cobre com suas asas, como uma mãe que protege seus filhotes do frio. Ele é teu abrigo, teu refúgio, teu lar. Respire fundo agora, sinta a atmosfera mudar e repouse na certeza de que, mesmo que o dia tenha sido longo, mesmo que a alma esteja cansada, há um lugar onde você sempre pode voltar, os braços do Pai. Chegamos ao momento mais sagrado da noite, aquele em que o coração cansado se rende, em que os pensamentos já não têm mais força para correr, em que a alma, mesmo ferida, encontra um lugar seguro para descansar. Este é o instante da oração. Não aquela feita com muitas palavras, mas a que nasce do mais profundo suspiro da alma. Aquela que nem sempre é dita com a boca, mas que Deus escuta direto do coração. Antes de orarmos, respire fundo. Deixe que tudo aquilo que te oprime seja entregue. Não lute mais contra os pensamentos. Não tente controlar o que não está nas suas mãos. Você chegou até aqui, e isso já é um milagre. Agora feche os olhos e, com toda sinceridade, repita em silêncio cada palavra. Senhor, meu Deus e Pai, nesta noite venho a Ti com tudo o que sou, com as feridas que escondo, com os medos que disfarço, com o cansaço que ninguém entende. Tu me vês por dentro, Tu sabes de tudo, até daquilo que eu mesmo não sei nomear. Por isso, não venho com máscaras, venho com verdade. Jesus, toca onde ninguém mais toca. Acalma meus pensamentos. Silencia minha alma que grita. Guarda meu coração das lembranças que ainda doem. Protege meu sono como um escudo invisível. Livra-me da inquietação, da ansiedade, do medo do amanhã. E sopra, Senhor, Tua paz dentro de mim. Pai de misericórdia, cobre meu quarto com Tua presença. Cerca minha cama com Teus anjos. Faz do meu repouso um lugar de cura, não de fuga. E se houver em mim algo que precise ser restaurado, começa agora, mesmo que em silêncio, porque eu confio. Mesmo sem entender, eu confio. Senhor, eu lanço sobre Ti tudo o que pesa, tudo o que ainda não consegui soltar, tudo o que me impede de dormir com leveza. Recebe, leva, transforma, e enquanto eu durmo, age. Porque Tu és o Deus que trabalha mesmo quando não vemos, o Deus que vela quando todos dormem, o Deus que cura no silêncio. Aquieta, Senhor, o coração de quem agora confia em Ti. Mesmo sem palavras, minha alma sabe que Tu estás aqui. Amém. Se esta oração tocou seu coração, escreva nos comentários a palavra que representa sua entrega desta noite. Descanso, refúgio ou apenas aqui estou. Compartilhe com quem precisa dormir com o coração em paz. E inscreva-se para continuar caminhando conosco no caminho do sagrado. Que a noite seja leve, que a alma repouse e que o amor de Deus te envolva até o amanhecer.